Boa noite, pessoal. Meu nome é Eduardo, como o Marcelo apresentou, sou psicólogo e sou membro aqui da igreja também, como vocês. E pelo meu trabalho, pela minha profissão, eu tive a honra aí de ser convidado para estar compartilhando um pouco com vocês da minha experiência, dos meus conhecimentos, tá? Fico muito feliz, na verdade, desse convite, porque quando eu escolhi a psicologia lá atrás, que eu nem sabia, na verdade, o que o psicólogo fazia, a imagem que eu tinha do psicólogo era mais ou menos assim. Eu imaginava assim, duas pessoas conversando e achava que o psicólogo era como se ele tivesse uma palavra mágica para dizer, que fazia com que a pessoa que estava na frente dele pudesse se sentir melhor, né? Essa era a visão que eu tinha do curso de psicologia. E foi o que me fez, né, escolher o curso. Não fiz nenhuma orientação profissional, e depois eu vi que não tem nada de mágico, né? Na verdade, tem muita técnica, muita teoria embasando o trabalho do psicólogo. Mas aquilo foi o que me motivou a escolher o curso. E depois, no decorrer da minha carreira, eu tive a oportunidade de me tornar professor. Também não era o meu objetivo quando eu escolhi o curso. Meu objetivo inicial era a clínica. Mas no decorrer eu tive a oportunidade de me tornar professor e descobri um novo propósito, né? Se inicialmente, como psicólogo, meu desejo era poder ajudar o outro através da palavra, como professor, principalmente agora no curso de psicologia, eu vi a possibilidade de contribuir na formação de outros psicólogos e assim a gente poder ajudar mais pessoas ainda. E quando fizeram um convite para eu vir aqui conversar com vocês, de verdade, assim, o que eu defini como objetivo para a noite de hoje é poder trazer informação, orientação, esclarecimento, para que, de certa forma, vocês também possam, primeiramente, se necessário, se ajudar, se você estiver passando por alguma dessas situações, né? Mas caso você não esteja nessa situação, que você possa ajudar alguém, né? Que você possa ajudar um amigo, um familiar que de repente esteja passando, seja pela depressão, seja pela ansiedade, tá? Então esse é meu objetivo aqui, através de informação, através de esclarecimento, poder ajudar mais pessoas, e aí eu conto com vocês para isso. Beleza? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, que o nervosismo deixou a minha boca seca. Uma pergunta para vocês. Vocês acham que eu fiquei ansioso para vir aqui? O que vocês acham? A que nível vocês acham que minha ansiedade chegou? Do tipo, fiquei a tarde inteira só pensando nisso, né? Na verdade, desde ontem, a Cláudia me acompanha aí desde ontem, eu estou bem preocupado, né? Bem ansioso. Mas a ansiedade, a gente vai ver tanto a questão dos sintomas da ansiedade quanto da depressão. Existem sintomas que todos nós sentimos, e isso é normal, é bom que a gente sinta isso, né? Então é interessante que eu me sinta ansioso para vir aqui, que eu fique um pouco nervoso, tenso, porque eu quero fazer o meu melhor aqui para vocês. Mas, né, a gente vai hoje falar um pouquinho da diferença daquilo que é normal e daquilo que é patológico, né? Essa é a ideia, para que você também possa identificar, distinguir isso, seja em você ou seja em outras pessoas. Ainda sobre a questão da depressão e da ansiedade, me chama a atenção que de uns anos para cá, como professor universitário, eu tenho percebido assim, que não só na clínica, que é comum você atender uma pessoa que chega lá na clínica procurando atendimento terapêutico por conta de alguma crise que passou, né, por conta de alguma situação difícil que está bem complicado dela superar. Então, na clínica é esperado isso, normal, né? O que tem chamado minha atenção é que, em outros contextos, em outros ambientes em que isso não é tão normal, tem aparecido com uma certa frequência pessoas, e o contexto que eu estou dizendo, no caso, é da faculdade, da universidade mesmo. Então, onde, teoricamente, né, a gente espera que as pessoas que estejam frequentando lá estejam também saudáveis, né? Cada vez mais a gente tem recebido alunos que estão passando por situações difíceis e estão adoecendo, né?
E, infelizmente, inclusive no curso de psicologia, né, para minha surpresa, muitos alunos que estão lá dentro do curso, às vezes estão adoecendo, e a gente fala tanto para os alunos, porque no curso de psicologia é como se fosse uma obrigação o aluno ter que fazer terapia, né? É como se fosse um pré-requisito para a formação dele, né? E a gente fala isso só que a gente não fiscaliza se ele faz ou não faz, não tem como a gente fiscalizar, mas desde o primeiro ano a gente fala para o aluno da importância dele fazer terapia, né? E me chama muita atenção no próprio curso de psicologia, né, alunos que estão passando ou possuem algum tipo de transtorno e às vezes não procuram ajuda, né? E eu acredito que muitas vezes não procuram ajuda porque desconhecem da própria situação, né? Às vezes, não, é uma fase, vai passar, mas é uma fase que já dura mais de 6 meses, né? É uma fase, vai passar, mas é uma fase que já fez com que eu perdi o emprego, perdi, né, relacionamentos, tive relacionamentos complicados, né, e minha vida só está decaindo, né? E às vezes a pessoa não percebe, não tem consciência, né, de que isso que ela está passando, na verdade, é um transtorno, né, é uma doença que precisa ser tratada. Bom, deixa eu pegar aqui o pastor Carlão me deu um apetrecho aqui. Vamos lá. Isso aí. Bom, tem algumas palavras aqui, e eu queria que vou fazer um teste com vocês, né? Eu quero que você pense o seguinte, em cada uma dessas palavras, eu vou lendo elas devagarzinho e vou dando exemplos, mas eu queria que você pensasse o seguinte, na sua vida, isso acontece principalmente nas últimas 2 semanas, incluindo hoje. Isso tem acontecido, nunca aconteceu, às vezes ou sempre. Vamos trabalhar assim para facilitar essa autoanálise aí, né? Então, assim, tristeza, né? O quanto que você tem se sentido triste nessas últimas 2 semanas, né? Vamos pensar que, uma situação seria, eu tive algumas situações durante essas 2 semanas, estava esperando o resultado de uma entrevista, me falaram que eu não passei, né? Fiquei um pouco triste, né? Essa é uma situação. A outra quase todos os dias eu estou acordando triste, né? Eu não estou encontrando motivo para nenhuma alegria durante o meu dia. Isso vem me acompanhando já há aproximadamente 2 semanas. Tá? Então, vamos pensar sempre assim, nunca, às vezes ou sempre, né? Pessimismo. O quanto que você tem se sentido... e não só sentido, né? Normalmente as pessoas que são pessimistas, elas verbalizam isso, né? Aquelas pessoas que, Eduardo, você precisa fazer a palestra lá. Não vai dar certo. Vai ser difícil, né? Ninguém vai gostar. Não vai ter ninguém, justo naquele dia não vai ter ninguém. Vai chover, né? Então tem pessoas que têm, né, essa questão do pessimismo muito presente na vida, né? Sentimento de fracasso, né? Então aquelas pessoas que parecem, nossa, tudo que eu fiz deu errado. Né? Então, a pessoa que conta sempre as tentativas que... Ele não lembra, na verdade, né? Normalmente as pessoas não lembram dos acertos, só lembram dos fracassos, né? Mas teve tanta coisa na vida que deu certo, mas parece que a pessoa se fixa apenas naquilo que deu errado, né? Quanto que você tem pensado, sentido assim? Perda do prazer, também, que é um outro fator. Parece que a vida ficou meio sem sal, sem açúcar, sem sabor, né? Não tem nada assim que eu goste de fazer. Mas você não gosta? Agora você não está trabalhando, aproveita e fica com a família. Você não gosta de ficar com a família? Também não é legal. E a época que você estava trabalhando? Também não era legal, né? E quando você sai de férias? Também não é legal. Às vezes a pessoa não encontra prazer em nada, né? Sentimento de culpa, o quanto que você tem carregado, algum sentimento de culpa por alguma coisa que aconteceu, né? Sentimento de punição, como se você estivesse sendo punido por alguma coisa, justamente atrelado à culpa, como se você se sentisse punido por alguma coisa que você fez lá atrás, né? Baixa autoestima, sentimento de autocrítica, também um senso, né, de autocrítica, parece assim que tudo que você faz não está bom. Não sei se você sente isso, né? Pensamentos suicidas, né? No sentido, poxa vida, na verdade, quando a gente pensa em pensamentos suicidas, tem pessoas que falam, não penso nisso, nunca pensei em tirar a minha própria vida. Tem pessoas que falam, já até pensei, mas não tenho coragem. E tem pessoas que, de repente, pensam assim, nossa, se tivesse uma oportunidade, eu acho que eu teria feito. São níveis diferentes, né? Choro. O choro também é um critério, né? Então, assim, tem pessoas que choram com muita facilidade e tem pessoas que
já não conseguem mais chorar. Esses dois extremos também são preocupantes. A questão da agitação, questão da perda do interesse pelas coisas, dificuldade de tomar decisão, a própria desvalorização, falta de energia, sono. Existem dois extremos também a questão do sono. Aquela pessoa que, quando a gente pensa em depressão, a gente pensa que a pessoa que está em depressão, de repente, não dorme o dia inteiro, né? Se você não consegue sair da cama, você tem depressão. Mas tem pessoas que não conseguem dormir, também têm depressão. Não é só quem fica só a noite inteira, o dia inteiro na cama, né? A questão da irritabilidade, né? Alterações do apetite, aqui também, tanto para cima quanto para baixo. Então, tem pessoas que estão com depressão e acabam exagerando na questão da alimentação, comendo demais. E, por outro lado, tem pessoas que também são depressivas e que acabam perdendo o apetite, né? Dificuldade de concentração, cansaço ou fadiga e até perda de libido, aí, falando para os casais, né? Vocês conseguiram se observar nessas situações? Né? E eu vou dizer para vocês que eu também consigo me observar aqui, em determinados momentos da minha vida, né? Já passei por várias dessas situações, né? De ontem para hoje eu perdi o sono. Pensando aqui. Perdi o sono. Normalmente, principalmente aí no sábado, eu acordo um pouquinho mais tarde. Hoje eu acordei cedo, né? Mesmo sem querer. Mas se você marcou aí, pelo menos, tá, pessoal, nessas questões aqui, se você se identificou aí às vezes, ou sempre, em pelo menos 10 itens, acende uma luzinha amarela, não vermelha, tá? Amarela. Tá? Principalmente nas últimas 2 semanas. Se não, ok. Tá? Se não, ok. São os critérios de um inventário que a gente utiliza na psicologia para identificação de sintomas de depressão. Tá? A gente utiliza esse inventário na clínica. Claro que na clínica a escala é outra, não é essa de nunca, às vezes ou sempre. Tá? E é feito através de uma entrevista. Né? Então, o objetivo aqui também dessa escala não é falar para você agora, você tem ou não tem depressão. Tá? Mas a título de orientação para você refletir sobre esses sentimentos ou esses pensamentos. Bom, mas qual é a relevância, então? Assim, tem a impressão que eu tenho daquilo que eu atendo na clínica, daquilo que eu vivencio na faculdade, mas será que, de fato, existe, então, um surto? Né? Será que, de fato, as pessoas estão adoecendo mais emocionalmente? De fato, as pessoas estão ficando mais depressivas ou estão tendo mais transtornos de ansiedade? Eu trouxe alguns dados aqui para a gente pensar nisso. Vamos lá. Ó. Depressão cresce no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, e o Brasil, por coincidência, tem a maior prevalência da América Latina. Então, nos países aqui da América Latina, o Brasil é o que tem maior prevalência, o maior número, a maior incidência de pessoas com depressão é no Brasil. Né? América Latina. Né? Se a gente considerar a nível mundial, o Brasil está em 5º lugar. Não é o primeiro. Mas também, a nível mundial, 5º lugar é uma colocação não muito boa. Né? E aí, falando para as mulheres, né? O Brasil lidera o ranking do transtorno de ansiedade. Né? No caso da ansiedade, o Brasil está em 1º lugar no mundo. Né? E a incidência é muito maior nas mulheres, né? Segundo essa reportagem. Acho que é nesse daqui que mostra isso. Olha lá, índice de depressão também é um dos 5 mais elevados no planeta. No total, transtornos mentais geram 1 tri, né, por ano. Mas o que fala ali da ansiedade... Olha lá, o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo. Então, isso é um dado. Isso aí não é uma coisa que saiu da minha cabeça. Né? Foi uma pesquisa. Né? Então, não é algo... não é moda. Às vezes a gente olha assim, a pessoa que fala, eu estou
sofrendo por ansiedade ou por depressão. Eu já ouvi coisas do tipo, isso é frescura, né? E às vezes a gente que é da igreja não pode correr o risco de falar assim, é falta de Deus isso. Né? Não, Deus ajuda também, né? Mas falar que tudo isso que a pessoa está passando se explica apenas pela falta de Deus, né? Pior, né? Falta de vergonha na cara, né? Falta de um tanque. Eu já ouvi coisas do tipo, né? Falta um tanque, dá um tanque para ela, para ver se não passa, né? Já ouvi coisas do tipo assim, mas ficar o dia inteiro dormindo eu também queria, né? Então, às vezes, falta da nossa parte uma compreensão de que isso é uma doença, né? Às vezes a gente ouve assim, você tem que sair mais, você tem que fazer uma atividade física, né? E aí você fala isso para a pessoa que, de repente, tem depressão, e a pessoa não faz. Aí você fica, mas por que ela não faz? É só sair de manhã ou à tarde, dar uma voltinha, né? E a gente não entende, na verdade, que a pessoa ela não tem condição, não só psicológica, mas fisiológica para fazer isso, né? Porque essa doença também afeta a nível de neurotransmissores. É como se a gente falasse o seguinte, a pessoa machucou o joelho e fala para a pessoa, você tem que sair para correr, você tem que sair para fazer atividade física. É a mesma coisa, só que ao invés do joelho que está inflamado, machucado, o que a gente antigamente falava, são os nervos, né? O psíquico dessa pessoa está inflamado, entre aspas. Então não adianta você ficar falando, cobrando que ela devia fazer isso, que ela não consegue. Bom, pergunta, eu queria fazer já que eu fiz uma introdução aqui do que a gente vai falar hoje, eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado qual a expectativa que você tem aqui hoje, no final dessa noite, né, o que você espera ter encontrado no final da noite, no final aqui da nossa conversa. Qual que é a expectativa que você tem? E essa pergunta da expectativa tem tudo a ver com ansiedade e depressão. Você conversa com uma pessoa que tem sintomas aí de depressão, você pergunta qual a expectativa dela. Analisa a resposta do seu colega aí. Normalmente a pessoa não tem expectativa. Qual a sua expectativa para amanhã? Qual que é a sua expectativa profissional? Qual que é a sua expectativa para a sua família? Qual que é o seu sonho? Normalmente a pessoa não tem expectativa. E você conversa, por outro lado, com a pessoa que tem ansiedade, a tendência da pessoa responder assim, qual que é a sua expectativa? É que as coisas vão dar errado. Né? Porque a pessoa que tem ansiedade, normalmente ela carrega, né, esse pessimismo, né, esse medo das coisas darem errado. Né? Bom, existe um manual, né, de classificação das doenças psiquiátricas, e chama DSM, né? Eu vou utilizar ele aqui para a gente falar um pouquinho dos sintomas, né, que caracterizam, então, o transtorno depressivo, tá ok? Então, desses que eu vou apresentar para você, 5 ou mais desses sintomas listados abaixo são obrigatórios por pelo menos 2 semanas para o diagnóstico, né? Primeiro, humor deprimido a maior parte do tempo, quase todos os dias, né? Então, assim, pode ser que você você seja simplesmente apático. Você não é uma pessoa, de repente, simpática, extrovertida, né? Você seja apático. Né? Isso não significa que você tenha depressão, tá? Mas pode ser que não, pode ser que a intensidade desse humor depressivo seu, dessa falta de ânimo, dessa falta de alegria, né, seja mais do que uma apatia, tá? Perda importante do interesse e prazer em todas ou em quase todas as atividades. Pessoal, vamos pensar assim. Quando a gente pensa em atividade, talvez a primeira atividade que vem à cabeça é trabalho, né?
Infelizmente, na nossa cultura, essa questão do trabalho ela não é muito bem desenvolvida, assim, né? Então, você pergunta para alguém, você gosta de trabalhar? Né? Mais ou menos, né? Ninguém quis aqui muito se comprometer, né? Mas assim... E é interessante a gente pensar nisso, porque a palavra trabalho, só fazendo uma observação aqui, ela tem uma origem no latim, e é tripalium no latim. E eu fui buscar a etimologia da palavra, e tripalium, na Idade Média, era um instrumento de tortura. Então, tem gente até hoje que enxerga o trabalho dessa maneira, né? Como se fosse um instrumento de tortura mesmo, né? Você gosta de trabalhar? Não, mas trabalhar é um sofrimento, pelo amor de Deus, né? Então, assim, quando a gente pensa perda do interesse e do prazer, eu imagino também que é extremamente importante você analisar o quanto que o seu trabalho também, você tem satisfação no seu trabalho. Eu vejo que muitas vezes a pessoa ela já tem, né, uma característica de personalidade, né, uma tendência, e às vezes vai trabalhar num lugar que desencadeia, né, todo o processo depressivo, né? Pessoas que trabalham por muito tempo em alguma coisa que não tem, né, propósito, não tem nenhum, né, não vê a hora de se aposentar, por exemplo, né? Pessoas que mal começam a trabalhar já começa a contagem regressiva para ver quando que vai se aposentar, né? E eu imagino o seguinte, a gente passa no mínimo aí 10 horas por dia lá no trabalho. Eu imagino você trabalhando 10 horas por dia durante, sei lá, 35, agora depende das mudanças da Previdência, né? Mas 35, 40 anos aí no mesmo lugar, trabalhando sem vontade, né? Sem interesse, né? Eu acho que é um fator muito perigoso para a sua saúde. Você passar 30 anos da sua vida, 35 anos da sua vida fazendo uma coisa que você não gosta. Perda ou ganho de peso, né? Perda ou ganho de peso. Então, né, acontece também das pessoas perderem o apetite, né, com a depressão. Então, as pessoas não têm mais vontade de se alimentar. Às vezes, junta com aquela vontade de nem sair da cama, né, já não sai da cama, já não levanta para comer, né, já não tem mais o apetite. Ou a busca de uma compensação justamente através do alimento. Né? E a gente tem casos de pessoas que acabam desenvolvendo compulsão alimentar, né? E a gente chama isso de comorbidade, né? A pessoa, junto com a depressão, ela acaba adquirindo um outro transtorno, nesse caso, um transtorno compulsivo alimentar. Então, a insônia ou a hipersônia, que seria ter muito sono, né? Dormir demais, e a pessoa começa a ter até uma... não sei se vocês já perceberam, a pessoa começa... Não sei se vocês já tiveram pessoas assim próximas a você, e começa a ficar mais lento, o raciocínio fica lento, né? Começa a ter perda de memória, dificuldade, né, de pensar coisas lógicas, mas coisas fáceis, né? Desânimo, perda de energia, né, diminuição da concentração e da memória e dificuldade de tomar decisões, né? Então, esses itens, né, que eu passei para vocês, eles são segundo o DSM. Se você percebeu, então, nas últimas 2 semanas, que uma pessoa ela está, né, apresentando isso, aí 2 semanas, né, 12 dias, 14 dias, está apresentando 5 ou mais desses sintomas, né, já acende uma luzinha vermelha, né? E aí, quando eu falo acende uma luzinha vermelha, como eu disse, muitas vezes a pessoa ela não vai por si só procurar ajuda, né? E aí cabe, né? Eu sei que de repente para o familiar é meio difícil, né? Mas cabe ao familiar tentar levar essa pessoa, indicar essa pessoa, né, para procurar um tratamento. Eu deixei esses 2 últimos aqui, falando ainda do transtorno depressivo, né? E coloquei um livro ali que tem tudo a ver, eu acho que com esses 2 fatores, né? Sentimento de pesar, fracasso, ruína, morte, culpa, falta de sentido na vida, né? Pensamentos recorrentes
de morte e ideias de suicídio, né? Então, esses dois itens, né, que acabam chamando muita atenção, né, principalmente essa questão do suicídio. Um tempo atrás, eu atendi uma pessoa e ela disse que já tinha tido, na adolescência, né, um episódio de depressão. E eu perguntei para ela, o que é depressão para você? Daí ela falou assim, Eduardo, para mim, depressão, eu vivenciei 2 tipos de depressão. Um tipo que era o que eu tomava remédio, falava para minha mãe que eu não queria fazer as coisas, e eu conseguia bastante coisa da minha mãe. Ela não me cobrava para fazer as coisas de casa, não exigia que eu fizesse faculdade, e conseguia que ela comprasse, inclusive, coisas para mim. Esse tipo de depressão eu vivenciei já. E eu vivenciei o outro tipo, que eu só não me matei porque a corda arrebentou. E quando ela falou isso, quando ela falou do primeiro exemplo, né, dessa que só quer chamar a atenção, né, eu me lembrei que em alguns colégios aqui em Apucarana tem acontecido muito isso, né? O ano passado foi demais, né? Principalmente com o WhatsApp, né, as meninas mandando foto, né, de marcas no pulso, de tentativas ali, e às vezes, né, a pessoa meio desavisada fala, mas se a pessoa quisesse mesmo, você acha que ela tinha feito só esses risquinhos aí? Você acha que a pessoa não tinha enfiado a faca ali, né? Então, mesmo essas pessoas que aparentemente, né, só estão chamando a atenção, né, é justamente essa que eu acho que a gente tem que evitar que ela chegue ao outro extremo, né, que uma hora esse chamar a atenção que a gente acaba não dando atenção, é frescura. Aí vai aumentando a intensidade e a gravidade desses atos, né? Eu digo isso porque eu ouvi muita coisa nesse sentido mesmo, assim, falta de sensibilidade, né, e achar que isso é uma modinha dos adolescentes. Estava falando desse livro aqui. O Viktor Frankl é um psicólogo, e ele, na Segunda Guerra Mundial, ele ficou preso nos campos de concentração nazistas. E esse livro dele, né, ele é um psicólogo aí dentro da psicologia, ele é autor aí do que a gente fala da psicologia do sentido, né? E ele vai dizer o seguinte, que ele só conseguiu sobreviver, e poucas pessoas conseguiram sobreviver aos campos de concentração, porque ele e outras pessoas tinham sentido. Por mais que faltasse comida, houvesse maus tratos, né, as condições de vida ali não existiam. No caso dele, ele percebeu que a maioria das pessoas que conseguiram sobreviver, elas tinham um propósito para depois do campo de concentração, né? Então, elas viam que aquilo ali, uma hora ia passar, e ela tinha um propósito maior depois daquilo. Tá? E isso se conecta totalmente com onde a gente está aqui, né, com essa questão da espiritualidade, né? Uma coisa que é muito comum em pessoas que têm depressão é a falta de sentido, é a falta de propósito. E a falta de espiritualidade, né? Por mais, eu não estou falando de religião especificamente, né? Mas por que eu nasci? Qual que é o sentido da minha vida? Eu sinto de verdade que, no meu caso, né, é poder estar aqui com vocês, ou estar lá com meus alunos, ou estar lá na clínica, podendo ajudar pessoas. Eu acho que é esse. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que é esse o sentido da minha vida, né? A missão, vamos dizer assim. E tem pessoas que não têm sentido, né? Se sentem mais um número, né, diante de bilhões de pessoas que existem aqui na Terra. Qual que é o sentido da sua vida? Sua vida tem sentido? Eu acredito que a igreja ajuda muito nesse sentido, né? Nessa questão de dar sentido para a nossa existência, né? Porque para Deus nós somos especiais, nós temos um propósito, né? E aí talvez você conheça pessoas que não têm, né, esse propósito, não têm esse sentido, né? Por isso eu acredito sim, né, que a palavra, né, é um caminho para essas pessoas. É um caminho.
Porque como acontece com aquela pessoa que não tem disposição para fazer atividade física, pode ser também que o nível de depressão que essa pessoa que você conhece, ela não tem como se conectar com essa espiritualidade. E aí não adianta você ficar cobrando. Ah, você devia ir na igreja, você devia orar mais. Pode ser que essa pessoa, o nível de comprometimento que ela está apresentando, dificulta até ela criar ali uma intimidade, fazer uma oração. E é importante você compreender isso. Porque, de repente, para você que já tem esse hábito, é mais fácil, mas talvez para ela seja bem difícil, né? Sentir, né, essa espiritualidade. Bom, e aqui eu deixo aqui sobre a questão da depressão, né, alguns cuidados aí para vocês, né? Frases típicas aí de quem apresenta certas, vamos dizer assim, vulnerabilidades. Porque pode ser que hoje você não tenha, tá? Não esteja passando por essa situação. Mas a vida é feita também de adversidades, né? Então, pode ser que amanhã a gente passe por alguma adversidade, e adversidades bem difíceis, né? Em relação a entes queridos, em relação a trabalho. A gente sabe que estamos sujeitos a isso, né? E diante de uma adversidade, né, é que a nossa personalidade vai ser testada, vamos dizer assim. Porque se você já carrega uma predisposição depressiva, diante de uma adversidade, a chance de você cair num transtorno é muito grande. Tá? Não sei se vocês conhecem pessoas que de repente falam assim, nossa, mas a pessoa nunca teve nada. Mas se separou, pronto. Caiu de cama, não levantou mais. Perdeu o prazer pela vida. Um exemplo, né? Então, algumas frases aí para você se policiar, né? E policiar o seu colega também. Me dá desânimo pensar em enfrentar certas coisas, pois sei que minha energia é pouca, né? Então, cuida do seu nível de ânimo e desânimo para fazer as coisas, né? Para que batalhar tanto se nada tem graça? Cuidado, esse namoro pode não dar certo, né? Falando de pessimismo, né? A laranja está bonita, mas deve estar azeda. Quando eu falo de se policiar, é realmente você estar consciente, né, da sua dinâmica, né, a forma como você enxerga o mundo, né? Bom, existem outros transtornos, como eu disse, a questão de comorbidade, que podem co-ocorrer, podem acontecer de maneira simultânea junto com o transtorno depressivo, tá? Hoje eu vou falar mais especificamente do transtorno de ansiedade generalizada, tá? Mas existem outros aí, como o próprio abuso de substâncias, né? O transtorno obsessivo compulsivo, anorexia nervosa, bulimia, né? Transtorno de personalidade borderline. Então, são transtornos que a mesma pessoa que tem depressão, ela pode ter um outro transtorno, tá? Em comorbidade. É muito comum isso. Como é comum também a ocorrência do transtorno depressivo com sintomas de ansiedade, tá? Isso é comum também. Existem, eu não vou falar de todos os transtornos aqui de ansiedade, mas existem vários, né? Obsessivo compulsivo, as fobias específicas, né? A ansiedade generalizada, a fobia social, né? Quando eu estou aqui em cima, assim, me dá um pouquinho de fobia social. Né? Então, a agorafobia, ansiedade que se sente em locais ou situações onde possa ser difícil ou embaraçoso escapar, né? Tem pessoas que entram já olhando o local da saída, né? Para não ficar preso, né? Transtorno de pânico, né? Ansiedade induzida por substâncias e o estresse pós-traumático. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais especificamente da ansiedade generalizada, né? Que é a mais conhecida, né?
no caso da ansiedade generalizada, muda um pouquinho essa questão do tempo, né, do período. Enquanto na depressão, os critérios levam em consideração as últimas 2 semanas, para o transtorno de ansiedade, leva em consideração a ocorrência desses sintomas em até 6 meses. Tá? Então, tem que apresentar 3 ou mais desses sintomas que eu vou falar. Né? A questão do cansaço, então até se assemelha muito à depressão, tá? Essa questão de apresentar cansaço. Ser facilmente fatigável, né? Então se cansa com muita facilidade, dificuldade de concentração, e a pessoa começa também ter brancos, né? Ter aqueles apagões, porque a memória dela, o aspecto cognitivo dela está sendo prejudicado. Né? A questão da irritabilidade também, e aí a gente pegar a questão do cansaço, a questão da irritabilidade, né, se assemelha muito aos sintomas depressivos. Né? Tensão muscular e dificuldade para relaxar, aquela pessoa que vive tensa. Né? E não é à toa que eu coloquei ali a moça com os dedos na boca, né? É muito sintomático isso mesmo, né? As pessoas que... Não estou falando que se você rói unha, você tem ansiedade, você tem transtorno de ansiedade, mas é um sintoma. Tá? Ele isolado, você roer unha isoladamente, só esse critério, né, não te classifica aí com esse transtorno. Mas já é um sintoma, tá, que você tem que levar em consideração. Né? Às vezes, a gente atende pessoas na clínica, você chega, a pessoa... eu não sei como que ela consegue, na verdade, assim, quase não tem unha, né? Rói a unha assim que fica só um toquinho de unha. Né? Então, e alteração do sono também. Né? Então, a pessoa que tem ansiedade também normalmente tem insônia. Né? Ela não dorme, como ela tem dificuldade de relaxar, né? Ela não vai dormir muito como a depressiva, né? Ela vai ter dificuldade, na verdade, de dormir. Né? Dorme poucas horas por dia. Pessoal, tranquilo até aqui? Opa. Então, algumas frases típicas aqui também da questão da ansiedade. Na verdade, assim, algumas vulnerabilidades, se você apresenta aí, são alguns cuidados que você tem que tomar. Né? Em relação a lidar com frustração, né? Normalmente, quem é mais ansioso tem dificuldade de lidar quando as coisas dão erradas, né? Ou não acontecem do jeito que eu queria. Né? Preocupação excessiva, né? Ficam extremamente preocupadas aí com amanhã, como vai ser depois. Né? A questão da pressa, né? Muitas vezes a pessoa ela não se atrasa, mas também não admite que o outro atrase. Né? E necessidade de aprovação. Né? Normalmente as pessoas ansiosas têm necessidade também de ser aprovado pelos outros. Né? Então, algumas frases típicas, né? Se não for desse jeito, eu não quero. Né? Se não for do meu jeito, eu não quero que seja. Né? Tenho que fazer de tudo certinho, pois o que vão pensar de mim, né? Tá preocupado com a aprovação dos outros. Na véspera de algo importante, já fico com muita angústia, mesmo que saiba o que fazer. Né? Mesmo que eu já saiba ali o que tem que ser feito, eu fico angustiado. E quando eu me atraso, eu fico extremamente, né, irritado. Né? Ela não admite nem o atraso próprio, nem o atraso do outro. Né? Aqui são frases de alerta, na verdade, pessoal. Não significa que você tem nenhum transtorno de ansiedade, mas já fica o alerta. Né? Bom, sobre o tratamento e outras recomendações. Tá? Tanto para o transtorno de ansiedade quanto para a depressão, existe um padrão, né, de tratamento que é recomendado, né, que envolve um médico, psiquiatra, né, em alguns casos neurologista, né, que envolve a medicação. Tá? Em muitos casos é necessário, né, uma intervenção medicamentosa. Tá? E a psicoterapia. Né? Os dois na parte de cima ali
é aceito, né, na comunidade médica, aí, tanto a medicação quanto a psicoterapia, como recomendações para o tratamento da depressão e da ansiedade. Tá? O que eu coloquei embaixo ali, que também são recomendações, tá? Que envolvem a questão da espiritualidade, que eu já comentei com vocês. Tá? Existem pessoas que não, talvez você tenha algum colega, algum amigo, né, que não frequente a igreja, e fale para você, não, eu vou fazer yoga. Eu vou fazer meditação. Ok. Tá? É uma forma também dele se conectar consigo mesmo. Tá? Seja na yoga ou na meditação, trabalha muito essa questão da respiração. A pessoa se concentrar na respiração, dela se conectar com o próprio corpo. Tá? Então também é válido. Tá? E eu coloquei a questão da organização ali. Na verdade, é a organização da vida, né? Porque hoje, essa questão do tempo, tem ficado muito difícil você... muito corrido, tem ficado difícil você dedicar tempo ali para a família, você dedicar tempo para a sua saúde, no que se refere a fazer uma atividade física, no que se refere a se alimentar adequadamente, né? No que se refere a você ter um tempo de lazer, né? E eu fico pensando também o que faz com que esses índices de ansiedade e depressão que tem aumentado, né, na nossa sociedade. Por isso que eu coloquei essa questão da organização. Né? Se a gente for pensar, comparando com décadas anteriores, hoje nós aqui, a situação atual, no mundo, nós temos muito mais acesso a bens e a potenciais aí, fatores de qualidade de vida, do que os nossos antepassados. Isso no mundo. Tá? Ah, mas né, o pastor está lá na África, o pastor Cleverson. Realmente, né, tem uma situação de escassez lá, e lá ainda, né, há uma dificuldade de subsistência. Né? Mas se a gente for analisar no mundo, né, por mais que haja regiões ainda como na África, no mundo, de modo geral, nós temos muito mais, né, acesso a uma boa alimentação, né? Acesso, não que a gente faz essa boa alimentação, né? A uma qualidade de vida, né? Só se comparar com as condições dos nossos pais, dos nossos avós, né? O quanto que eles tinham de possibilidades, né? Tempo atrás eu estava conversando com a pessoa, ela estava falando justamente isso. Olha, na época dos meus pais, eu lembro que a mesma calça, eu tinha uma calça azul, a pessoa falou para mim, eu tinha uma calça azul. A mesma calça que eu ia para a escola era a calça que eu usava para sair. Eu tinha um quichute, e depois que, não sei qual que veio primeiro, se foi o quichute ou o conga lá. Ele falou que ele teve os dois, mas foi um de cada vez. Né? Questão de alimento, né? Também bem ilimitado. E hoje a gente tem muito acesso a esses bens que, teoricamente, deveriam dar mais qualidade de vida para nós, e nós temos muito mais pessoas adoecendo. Vocês conseguem pensar nisso? O que está acontecendo? Se era para a gente ter mais qualidade e temos mais pessoas adoecendo, não de ordem física, tá? Mas de ordem emocional, de ordem psicológica. Né? Então, por isso que eu coloquei essa questão da organização. Na verdade, é a organização da vida. Das nossas prioridades, do nosso tempo, o quanto que a gente tem conseguido, né, organizar essa vida. Bom, eu comentei com vocês dessa questão das adversidades. Né? E seja a pessoa que tem uma predisposição a ter um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, né, de depressão, na psicoterapia, um dos aspectos que a gente vai trabalhar com essa pessoa está ligado a esse conceito de resiliência. Tá? É um dos aspectos. Né? Por quê? Quando a gente pensa em adversidade, são essas situações ruins, né, que vão acontecer,
Nossa, eu briguei lá com meu irmão e não estou conversando com ele. Isso me causa um mal-estar. Vou lá no jantar de família, a gente não está conversando. Né? Ou às vezes briguei com um colega de trabalho, é uma situação ruim. Né? Eu entro lá na empresa, eles estão conversando lá no cantinho, parece que eles estão falando mal de mim. Né? Eu acho, pelo menos, que estão falando mal de mim. Né? Então, assim, são situações ruins. Né? Fui demitido da empresa, fizeram um corte na empresa, eu fui demitido. Separei da minha esposa me demitiu. Né? É uma situação ruim, né? Como é que vai ficar meu filho e tal? Situações difíceis. Né? Perdi alguém da família, uma doença. Alguns anos atrás, na família da minha esposa, nós tivemos a perda de um tio, né? Câncer. Nossa, foi um processo que a gente acompanhou, e era tio, assim, não era, né, graças a Deus, assim, não era alguém mais ainda, tipo pai, mãe, mas assim, a gente acompanhou o processo, né, muito dolorido, para a gente que era ali, né? Minha esposa era sobrinha dele. Então, situações bem difíceis. Como não, vou dizer para vocês assim, nossa, vou tirar essa situação de letra, é fichinha. Não, não é fichinha, mexe com a gente. Né? Só quando eu penso mexe com a gente, tem pessoas que enfrentam essa situação, sofrem, choram, de repente fica uma semana mesmo sem ir para o trabalho, fica desanimado, às vezes perde o apetite, mas volta. Demora um pouquinho, mas volta. Né? E tem pessoas que não. Tem pessoas que, diante às vezes de uma situação como essa, perdem o sentido da vida. E a ideia da resiliência tem a ver justamente com isso, né? Como que eu lido com as adversidades que, infelizmente, vão acontecer na nossa vida. É um termo que vem da física isso, né? Que a propriedade dos materiais na física, né? Não é a minha área, mas na física a resiliência tem a ver com a propriedade dos materiais de absorver pressão. Então, ser demitido é uma pressão? É. Separar é uma pressão? É. Perder alguém é uma pressão? É uma baita pressão. Né? Essa ideia de resiliência é o seguinte na física. É a propriedade que alguns materiais têm de acumular energia quando submetidos a impacto ou pressão. Mas eles voltam ao seu estado original sem deformação. Né? Eu coloquei ali a questão da régua. Que se você pegar aquelas réguas de plástico, né, você pega ela e você dobra ela assim, ó, ela faz quase um U. Não faz assim? Ó? E não quebra, não sei que você force muito, mas ela não quebra. E quando você solta a régua, ela volta, fica retinha, né? De novo. É um material resiliente na física. Ele dobra quando está sob pressão ali, e depois você solta, ele volta. Aí você pega uma régua de madeira, né? Você faz a mesma coisa. Tá, não é assim? Quebra. A régua de madeira não é resiliente, segundo o termo da física, né? Quando tem a pressão, ela quebra. E com a gente, às vezes, pode acontecer a mesma coisa. Né? Pode ser que a gente passe por situações como essa e a gente não dobre. A gente quebre. Né? E aí, quebrar nesse contexto nosso aqui é cair numa depressão, por exemplo. Então, quando eu penso em desenvolver a resiliência, tem a ver com uma atitude também preventiva em relação a possíveis adversidades. Se eu já tenho uma predisposição, se eu já tenho vulnerabilidades, né? É eu trabalhar nessas vulnerabilidades para que eu não quebre quando a pressão vier. Aqui tem alguns, né, exemplos aqui de pessoas que sofreram muita pressão, né? Ficaram presos, alguns injustamente. Né? Resiliência é a capacidade humana de absorver pressões e adversidades, superando-as, retornando ao seu estado normal, mas com mais aprendizado. Né? Eu acho bacana essa definição de resiliência para a psicologia, porque diferente da régua de plástico, a gente sai daquela adversidade com mais aprendizado, quando a gente desenvolve a resiliência. Né? Então, é interessante a gente ouvir casos, né,
de pessoas que falaram, foi muito traumático aquela situação, aquela perda, eu sofri, né, eu achei que eu não ia conseguir superar. Eu escutei isso de uma pessoa aqui da igreja, que ela falou justamente isso, ela falou assim, eu achei que eu não ia conseguir superar aquela situação. E era uma perda. Mas hoje, eu quero ajudar pessoas que passaram ou que vão passar pela mesma situação que eu passei. Então, ele saiu daquela situação com o aprendizado de poder ajudar outra pessoa, né? Isso é resiliência, né? Então, eu digo isso porque, possivelmente, aqui, né, nós, e eu espero, eu tenho fé, né, que nós não tenhamos pessoas nessa situação ainda, né, de um transtorno maior, mas que vocês possam desenvolver essa resiliência para justamente prevenir, né, quando vier a adversidade, quando vier aquela situação difícil, ok? E aí eu finalizo aqui com essa visão de um psicólogo, Jung. Ele é um discípulo do Freud, e ele vai dizer o seguinte, ó, sua visão só ficará clara quando você olhar em seu coração. Quem olha para fora, sonha, e quem olha para dentro, desperta. Ele já vinha trazendo a importância desse autoconhecimento, né? Então, qual é a minha dinâmica, né? Como que eu funciono? Né? Como eu lido com as situações? Tá? Qual é o meu nível de resiliência para enfrentar as adversidades? Eu preciso olhar para dentro para descobrir isso. Não tem outro caminho. Bom, é isso. Espero que eu tenha alcançado o objetivo de poder trazer algum tipo de informação, esclarecimento que tenha sido válido para você, seja para a sua vida pessoal, seja para pessoas que estejam precisando. Beleza? Obrigado, pessoal. Antes de nós encerrarmos com o Eduardo, nós vamos abrir para algumas perguntas, não muitas, porque a gente não tem muito tempo. E eu quero fazer a primeira pergunta, para a gente iniciar, e após mim, daí eu vou estar abrindo para quem desejar fazer algumas perguntas, para que possa ser esclarecido aqui. Na verdade, eu tenho duas perguntas para fazer, que são duas dúvidas. Você comentou sobre a questão de haver uma predisposição à depressão. Essa predisposição, ela pode ser sociológica, baseada no meio em que eu vivo, ou também essa predisposição à depressão, ela pode ser também hereditária. Por exemplo, eu tenho na minha família pessoas que viveram quadros de ansiedade, de depressão. Essa predisposição, ela também pode ser genética, hereditária, que vem dos meus avós, dos meus pais, para mim? Essa é a minha primeira pergunta. Certo. Sim. Segundo a literatura, existem, no mínimo, 3 fatores aí que a gente tem que considerar, né, pensando em predisposição, né? Fatores ambientais, que tem a ver com o contexto onde esse sujeito está vivendo e com a história familiar dele, onde ele viveu, né? Porque a gente pode, sim, já passar por muitas adversidades ainda criança, adversidades que a gente não tem conta emocionalmente para lidar, né? Porque falar que uma criança precisa ter resiliência é muito difícil isso, né? Então a gente pode, sim, ainda na fase infantil, passar por muitas dificuldades na família. Então essa questão ambiental é uma predisposição, tá? Tem a questão temperamental também, que é uma predisposição que tem a ver com essas vulnerabilidades que eu falei. Às vezes o nosso próprio temperamento, né, essa questão emocional nossa já traz uma predisposição, e tem o fator genético, né? E esse fator genético tem a ver com cargas genéticas, né, e desregulações a nível de neurotransmissores que podem nos trazer essa predisposição. Obrigado. E minha segunda dúvida, eu vejo assim que, como o senhor disse, o Brasil hoje ele está no primeiro da América Latina e quinto no mundo em quadros de depressão, né, e ansiedade. A questão é, como é que nós, como comunidade, como ser humano, como igreja, de certa forma,
alguma forma nós podemos ajudar as pessoas que se encontrem em algum desses quadros, tanto a depressão quanto a ansiedade. Baseado no quê? Porque existe ainda um preconceito muito grande da sociedade. Existe, como foi falado, aquela questão de muitas vezes as pessoas acharem que é frescura, que não é tudo isso, que é preguiça, e entendendo, baseado até em tudo aquilo que foi falado, nós realmente nos dá uma compreensão de que nem sempre aquilo que nós enxergamos como preguiça ou má vontade é só isso, geralmente pode estar ligado a um quadro de depressão, de ansiedade. Como é que alguém de fora, como é que alguém da família, ela pode de alguma maneira colaborar e ajudar para que a pessoa não só ela venha, talvez até ter o seu quadro identificado o quanto antes para que ela possa buscar a ajuda correta. Qual que é o papel da família dentro de todos esses quadros de depressão e ansiedade? Essa é uma excelente pergunta. Às vezes a família está tentando, acha que está ajudando e está piorando, né? Piorando naqueles exemplos que eu dei, né? Falar, mas você devia sair, né? Falta de vergonha, né? Às vezes não entende, não compreende, né? E acho que o primeiro ponto é a informação. Porque quando a família tem informação, né, ela consegue já compreender melhor a dificuldade, o transtorno que aquele membro apresenta, né? E aí vai ter menos preconceito. Acho que o primeiro ponto é esse, né? Você não ter preconceito, você ter informação e entender que aquilo realmente é uma doença, é um transtorno, né? E não é uma falta de vergonha, não é uma preguiça, né? Que infelizmente ainda se tem essa visão, né? Acho que o primeiro ponto é esse, né? E aí buscar ajuda, porque vai acontecer sim, viu? Vai acontecer da pessoa que está num quadro como esse, às vezes não ter vontade, não ter predisposição para falar assim, olha, eu vou então ao médico. Às vezes a família vai ter que pegar na mão ali e ir lá na primeira consulta, por mais que seja adulta a outra pessoa, né? Isso acontece lá na clínica, viu? A família fala, olha, eu tenho meu filho, tem 23 anos, né? Eu sei que ele poderia estar ligando aí para agendar a consulta, mas eu estou ligando para agendar para ele. E faz lá um acordo lá com ele, ó, se você não for, né? Que aí, nesse caso aí, eu lembrei de uma situação que o menino só queria ficar no videogame lá, no computador. Não, se você não for, eu vou cortar a internet. Foi o caminho que a mãe encontrou para ele poder ir até a clínica. Então, eu acredito que é nesse caminho mesmo, buscando informação, e às vezes vai ter que pegar na mão, por mais que a pessoa seja adulta. Bacana. Perguntas? Alguém quer fazer pergunta? Vamos aqui, no primeiro, eu estou mais perto. Boa noite. A minha pergunta é assim. Por que estão rindo? Desculpa. Algumas pessoas, vou falar de mim, né, que eu tenho mais propriedade para falar. Eu não me encaixei em todos esses quadros que você falou sobre a ansiedade. Um dia eu já tive o transtorno de ansiedade, eu acredito que era, porque na época não era falado, né? Então eu fui sozinha pesquisando, tinha essas sensações de desmaio, a aceleração no coração, mais ou menos como está agora, assim. Só que passou, né? Hoje eu não me considero mais uma pessoa ansiosa nesse nível. Mas eu enfrento algumas dificuldades com a ansiedade, porque eu ouço, por exemplo, professoras minhas da faculdade mesmo falando, né? Às vezes, numa mensagem, a professora fala, ó, Giovana, você está com uma dificuldade. Eu vejo que você consegue fazer, você tem facilidade em fazer relações teóricas, mas eu vejo ansiedade no seu texto. Eu tenho professora que já indicou isso no meu texto. Eu roo as unhas, né, por exemplo. E por mais que eu sou muito sonhadora, por mais que eu sonhe bastante alto, mesmo assim, às vezes eu acabo me encontrando reclusa, sabe? Mas é uma ansiedade, né? Porque é um medo mais de dar errado do que dar certo. Mas eu não me encaixei necessariamente que você colocou da ansiedade. Eu queria saber se seria um transtorno de ansiedade ainda algo que eu deveria me preocupar ou algo que não chega a ser alarmante, assim, no meu caso, falando especificamente de mim. Eu falei, pelo que você está dizendo aí, eu falei especificamente do transtorno, né, de ansiedade generalizada, né, mas existem o transtorno do pânico, né, existem episódios de ansiedade também, né, porque às vezes pode ser que a pessoa já tenha um tipo de personalidade que tem uma predisposição maior para ter esses episódios de ansiedade, né, e pode ser que esses episódios
você carregue ele durante, até pela sua característica mesmo de personalidade, né? Você carregue ele aí por toda a sua vida, né? Mas você tem que cuidar para ele não se tornar um transtorno, que é algo recorrente, frequente, né? E com maior intensidade. Tá? Mas não significa, eu entendi o que você falou, você se identificou com alguns ali, mas mesmo assim sente que tem essa característica de ser uma pessoa ansiosa, não é isso? Uhum. Ok. Dina. Olá. Eu passei já pela depressão, por último agora a crise de pânico, ansiedade e bipolaridade. Mas eu convivo com muitas pessoas que têm os sintomas e eu tento ajudar. Só que muitas vezes eu não tenho força nem para mim mesma, mas eu estou lá tentando ajudar. Isso vai me atrapalhar mais ou não? Pelo fato assim, de ter dia de eu não querer nem sair da minha cama, mas se eu ver que a pessoa precisa, eu dou um jeito, eu levanto e eu tento lá dar força. Eu acho que isso é bem subjetivo. A pergunta seria, isso tem te atrapalhado mais? Né? Porque aí a gente tem pessoas que conseguiram melhorar ajudando outras pessoas e tem pessoas que acabam piorando, né? Ajudando outras pessoas, né? Acho que é difícil responder essa pergunta, vai depender muito como você lida com isso, né? Porque pode ser que você ajudando outras pessoas e você vendo o resultado da sua ajuda, isso te motive ainda mais a continuar nesse caminho, a continuar melhorando, né? Isso te dê ânimo, de repente isso seja até um propósito para você. Não, eu quero ajudar pessoas que elas não cheguem ao ponto que eu já cheguei, né? E pode ser que não, por isso que eu acho que é bem subjetivo isso. Acho que você tem que avaliar o quanto que isso tem te ajudado ou não. Tá. Boa noite. Eu tenho duas dúvidas. Eu faço tratamento para depressão e bipolaridade de 6 anos. Aí eu queria saber a primeira coisa. Eu faço exercício físico, terapia e uso medicação. O que eu posso fazer para diminuir, para tipo assim, ser curada antes? E tem algum motivo para a minha depressão ter evoluído para bipolaridade? Essa é a pergunta que tem que fazer para a psicóloga que está te atendendo, né, que acompanhou mais a evolução do seu caso. Ah, não fazia? Ah, tá. Mas há quanto tempo você faz terapia? Ah, há 6 anos você faz o quê? Ah, entendi. E há quanto tempo que a ansiedade evoluiu para a bipolaridade? Ah. Entendi. Eu não vou saber dizer aí o motivo dessa evolução, né? Teria que entender melhor a história dessa bipolaridade, dessa depressão na sua vida, né? Fica difícil eu imaginar aqui uma situação, né? Provavelmente aconteceu alguma coisa, né? Algum fato na sua própria vida, em termos externos. Acho que não foi só uma questão interna, deve ter acontecido alguma questão no seu meio também, né? Há 4 anos atrás. Entendi. Não, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Vou pegar essa pergunta de exemplo para falar outras coisas aqui. A gente quer sarar rápido, né? Só que, eu vou falar como agora a visão da psicologia, tá? Existe uma construção na nossa vida, né? E essa construção começou lá desde a concepção da nossa mãe, lá quando ela esperou, né? Quando ela nos esperou. Esses dias atrás, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu me lembrei de uma situação, que minha mãe, quando eu era mais novo, ela falou o seguinte para mim, ela falou, nossa, Eduardo, quando o seu primo, eu tenho um primo que é 2 anos mais velho, quando o Luciano, ele mora lá em São Paulo, quando ele era pequenininho, ele é loiro, olho azul, lindo o menino, era lindinho, né, pequenininho.
E aí, quando ele era pequenininho, sua tia levou ele lá em casa, ele ficou lá, e eu falei para a irmã dela, eu falei para sua tia que se ela não viesse buscar, eu queria que ele ficasse lá. Se ele tivesse ficado lá, eu acho que nem teria tido filho. Falou isso para mim. Mas ela falou assim, numa naturalidade, assim, que ela nem entendeu o quanto que aquilo me abalou. Né? E eu fiquei pensando, mas será que minha mãe queria que eu tivesse nascido loiro? Né? Mas mexeu comigo aquela fala dela, que foi tão assim, na inocência, né? E assim, aquilo mexeu, mas tem coisas assim que minha mãe fala, depois quando eu nasci e tal, que marcam muito, assim, que eu vi que ela desejou muito ter uma criança, me desejou muito como filho, sabe? E isso, não tenho como desconsiderar isso da minha história, da minha construção. É um exemplo só, porque depois tiveram vários fatos na minha vida, na sua vida, que fazem parte da sua construção, tá? Da pessoa que eu sou, da pessoa como eu me sinto, da minha autoestima, tá? E aí você fala assim, nossa, faz 8 meses que eu faço terapia. A terapia vai mexer na sua história, a sua ressignificação da sua história, né? A forma como você enxerga a sua história. Então, assim, 8 meses é como se você tivesse começado ontem a terapia. Tá? Claro que a gente quer ter ganhos com essa terapia, mas é uma história de vida, coisas que, de repente, a gente precisa redescobrir sobre a nossa história. E demora tempo, né? Porque a gente vai lá na sessão e 1 hora, 50 minutos ali, é bem rapidinho, às vezes a gente só fala daquilo que aconteceu hoje. E no finalzinho da terapia a gente lembra, nossa, eu lembrei. Minha mãe falou que queria ter cuidado do meu primo. E que impacto que isso tem na minha vida hoje, né? Eu fiquei pensando nisso. Quando minha mãe falou isso, eu falei, qual o impacto que isso tem na minha vida? Né? Tem impacto em termos, assim, como eu falei, de autoestima, de crenças, de valores que eu tenho, né? E são construções, tá? E demanda tempo isso, né? Eu digo isso porque 8 meses, você está bem. Porque tem pessoas, às vezes, vão lá na terapia e falam o seguinte, olha, eu tenho esse problema e tudo mais, mas eu queria saber o seguinte, será que em 3 sessões resolve? 3 sessões é só para ela falar ali da primeira geração ali dela, né? Eu sou casada, tenho filho e tal, né? E tem coisas que a gente só vai se lembrar depois mesmo, né? Então, eu não vou arriscar responder para você o que aconteceu, tá? Da depressão, bipolar, vice-versa, porque tem a ver com a sua história, tem a ver com as coisas que você passou, né? É um pouquinho complexo falar sobre isso. A gente vai para a penúltima pergunta e depois para as considerações finais. Boa noite. Boa noite. Eu quero perguntar sobre um pensamento de um sociólogo, que é o Emily Durkheim. Ele fala que a taxa de suicídios são altas entre pessoas solteiras, pessoas do sexo masculino, pessoas que não têm filhos e pessoas que têm formação superior. E ele também fala que os motivos são a falta de integração baixa na sociedade. E ele também afirma que, pelo mesmo motivo, a taxa de suicídios são maiores entre os protestantes do que os católicos. Isso tem acontecido na sociedade, entre as igrejas? Qual é a sua visão sobre isso? Essa parte dos protestantes e católicos eu desconheço, assim, uma estatística para poder te falar se isso é maior ou menor. Tá? Agora, a primeira parte da pergunta, que fala desse perfil, né? Solteiro, o que mais? Masculino, sem filhos, né? Me faz pensar na questão de novo, né? Na questão do propósito, do sentido da vida. Porque é muito comum a gente ouvir de pessoas que, depois que tiveram filhos, né? Que parece que descobriram um propósito só depois que se tornou pai, né? Não quero dizer que quem não for pai não, né, automaticamente vai se suicidar, nada nesse sentido. Mas me faz pensar nisso, né? Que quanto mais ele vai falar essas pessoas não estão integradas à sociedade, né?
Eu vejo não pela essa questão da integração ou desintegração à sociedade, mas uma vida que faça mais sentido, né? Eu vejo nessa linha. Alguém quer fazer a última pergunta? Lá atrás, um minutinho. E após a última pergunta, as considerações finais daí. Boa noite. Mesmo sendo um tema tão polêmico, ainda é taxado como frescura, né? Tantos jovens cometendo suicídio. Eu acho que eu tenho crise de ansiedade, eu me encaixei em quase 90%, mas a minha pergunta é por que a gente reluta tanto para procurar ajuda? Eu me sinto forte o suficiente para controlar a minha crise. Eu respirava e passava. Agora não, agora trava meus dedos, o coração parece que explode, e mesmo assim ainda eu não fui procurar ajuda. Ou é medo de ser taxada como fraca, ou é por o ser humano se achar forte demais e não procurar ajuda. São duas possibilidades, né? Eu conto para os alunos que antigamente nem muito tempo assim, uns 7 anos atrás, quando a gente abriu a clínica, eu lembro de uns pacientes que antes dele entrar na porta da clínica, se ele chegava, tinha o horário da sessão dele lá, chegava, era uma casa de esquina, assim, ele chegava, eu lembro que ele olhava para os dois lados, assim, entrava para dentro, assim, para ninguém ver que ele entrou na clínica de psicologia, né? Tinha um certo preconceito em relação a ir no psicólogo, ou reconhecer, né, que precisa de ajuda, como você falou, né? Hoje isso tem mudado. Eu percebo que hoje isso tem mudado, esse preconceito tem diminuído muito, né? E eu acho que reconhecer, né, para si mesmo, acho que é o maior desafio, né? Nem tanto para os outros, mas reconhecer para si mesmo que precisa de ajuda. E o outro ponto que você disse, que assim, ou às vezes se sentir forte demais. A nossa sociedade é assim também, né? A gente precisa, a todo tempo, provar que a gente consegue, né? Ela exige isso da gente, que a gente seja polivalente, que a gente faça várias coisas ao mesmo tempo. E se a gente não consegue fazer isso, a gente acaba sendo, sim, taxado de fraco, né? Mas é bom, eu acho que é bom, às vezes, a gente, sim, falar, eu não consigo, eu não dou conta. Isso tem a ver com aquela questão da aprovação, a gente fica procurando a aprovação dos outros, né? Essa busca, né, por todo mundo, por ser bem aceito, por ser aprovado pelos outros, né? Eu acho que são questões que a gente vai ter que trabalhar na terapia também, né? Ligar menos. Vocês perceberam? Tem uns livros que estão saindo agora que vendem um monte. Não sei se vocês viram. Eu não vou poder falar o título do livro, pastor. Tá? Mas vocês sabem que livro que eu estou falando. Vendeu um monte. Tem a arte de não sei o quê. Do F, hashtag não sei o quê, não sei o quê. Né? De ligar o... Né? Não sei se vocês viram. Eu achei interessante. Sabe o quê? Apesar do palavrão, vou traduzir, né? A arte de falar dane-se. É mais ou menos isso. Tá? Oi? Já é best-seller, né? Porque é justamente isso. Por que está se tornando best-seller? Porque as pessoas, acho que no âmago das pessoas a vontade é essa. Fala, meu, que se dane, né? Por que eu tenho que ficar provando para os outros alguma coisa? Por que eu tenho que ser sempre o melhor? Por que eu não posso, né, errar, né? A nossa sociedade parece que está modelando, né, o perfil para que todo mundo caminhe para esse perfil do, né, você precisa dar conta, você não pode errar, você não pode reconhecer que você é fraco, que você tem dificuldade, que você não sabe lidar com alguma coisa. E eu achei interessante, falei, por que esses livros estão vendendo bastante assim, né? Porque é um título bem assim, né, chamativo. Eu acredito que seja isso. No fundo a gente está tendo, né, esse anseio, né, de falar, não, chega, né? Preciso sim de ajuda. Né? Sozinho eu não consigo. Né? É isso aí, pessoal.